Efésios, capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós já passamos por aquilo que está intitulado Prefácio e Saudação, os 2 primeiros versículos. Pela graça do Senhor também passamos pela primeira sessão, aí no capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. E hoje iremos para a segunda sessão, do verso 15 ao verso 23. A primeira sessão, esta que nós ouvimos na semana passada, do verso 3 ao 14, nessa oração, nessa belíssima oração de adoração do apóstolo Paulo, a passagem fala-nos daquilo ou daquelas bênçãos planejadas lá na eternidade, bênçãos prometidas, planejadas lá no céu. A segunda sessão que nós leremos fala do céu e alcançam nossas vidas aqui na terra. Nossa posição em Cristo, nosso status em Cristo, que nós veremos aqui na sessão, ou no texto de hoje, essa posição em Cristo está assegurada por promessas feitas na primeira sessão. Algumas palavras-chave são, porque são as garantias das bênçãos que ocorrerão no trecho que nós leremos hoje. Então, na sessão anterior, na primeira sessão, nós lemos que fomos eleitos. Essa expressão é importante para nós. Eleitos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Então, o ser santo e irrepreensível está conectado a essa palavra-chave, a ter sido eleito em Cristo. A outra palavra importante para nós é adotados ou adoção. Está escrito que fomos adotados como seus filhos pela graça. Terceira palavra, remidos pelo seu sangue e ainda selados por seu Santo Espírito. Diante de todas essas riquezas que constam da sessão anterior, da passagem anterior, que foi fruto do sermão passado, diante de todas estas riquezas que foram reveladas, o apóstolo Paulo agora prossegue na carta. E o interessante é que ele faz a sua saudação lá no início, faz uma oração de adoração, que vai até lá no versículo 14, e ainda antes de passar suas instruções, ainda faz outra oração. Ele apresenta aqui as suas súplicas. Leiamos o texto, Efésios capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O 18, iluminados
E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. O próximo, vamos juntos? Acima de todos os principados, potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no futuro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, Criador, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, em nome de Jesus nós nos prostramos diante de Ti, ó Pai. Nos achegamos diante do Teu trono, certos de que neste nome poderoso, Jesus Cristo, por seu sacrifício na cruz, nós seremos aceitos diante de Ti. Sabemos quem somos, ó Pai. Somos imerecedores da Tua misericórdia. Mas em Cristo Jesus, aprove ao Senhor a ser gracioso para conosco. E de inimigos tornou-nos Teus amigos. De habitantes que caminhavam sob a influência e o domínio das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estamos aqui, ó Pai, como uma porção da Tua igreja, uma porção daqueles que representam a noiva do Cordeiro, povo de Tua propriedade exclusiva. Não somos órfãos, temos o Senhor como nosso Pai, e imploramos que nos dês nesta hora o pão que alimente a nossa alma. Dê-nos da fonte da vida que descendente a sede da nossa alma. É a oração que fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui nesse trecho, cujo título é Paulo ora pelos crentes. Ele fez isso em muitas outras cartas. Ele faz isso por 8 vezes, dando testemunho da fé, testemunhando do amor daqueles a quem ele dirige a carta. E ele dá graças a Deus por isso. Ele agradece ao Senhor, ele rende gratidão ao Senhor pelo fruto que ele está vendo na vida dos irmãos. Na realidade, ele aqui não está fazendo uma oração. Ele está declarando que tipo de oração que ele faz em favor dessa igreja. Ele não está orando aqui quando escreve. Ele está escrevendo e dizendo: quando eu oro por vocês, são essas súplicas que eu faço. E o destaque inicial é esse. Ele rende graças ao Senhor por ver o testemunho de fé daqueles irmãos. No caso aqui, dos crentes de Éfeso. Ele faz isso aos romanos e outras cartas. Isso me faz lembrar, irmãos, eu estava refletindo sobre isso agora há pouco. Isso me faz lembrar o zelo que o apóstolo Paulo tinha para com a igreja de Cristo. Muitas vezes eu tenho dito isso aqui, que lia passagens da Bíblia e não conseguia entender direito algumas coisas, ainda continuo assim. Mas muitas outras Deus foi dando clareza. E uma delas é o seguinte: quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele está ali apresentando a sua defesa. E para apresentar a sua defesa, para demonstrar que de fato ele é um apóstolo de Jesus Cristo, ou ainda que ele é um cristão autêntico, ele fala das suas fraquezas, ele fala das lutas que enfrentara. E dentre as muitas lutas que ele enfrentara, ele é o final de uma lista sofrida de naufrágios, de prisões, de açoites, de fustigadas com varas. Ele diz: além disso tudo que eu falei,
há o que ainda pesa sobre mim: a preocupação com todas as igrejas. Não tem ninguém nas igrejas do Senhor que sofra, que eu não sofra também. Então, para esse pastor de almas, para esse pastor de ovelhas, esse cooperador com Jesus Cristo, havia algo que mais lhe agradava quando olhava para o rebanho de Cristo. Quando olhava para a noiva do Cordeiro, havia algo que mais lhe dava prazer. É o que ele diz aqui na carta aos Efésios. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, nada pode trazer mais alegria para o coração desse pastor do que perceber a fé em Jesus Cristo que estava latente no coração daqueles irmãos, e o amor para com todos os santos. Nada poderia alegrá-lo mais, porque ele, sendo imitador de Cristo, andando próximo de Cristo, seguindo os interesses de Cristo, sofria com aquilo que poderia fazer Cristo sofrer, se ofendia com aquilo que poderia fazer Cristo se ofender, e se alegrava com aquilo que fazia Cristo se alegrar. Sentia prazer naquilo que dava prazer no Senhor. E aqui, meus irmãos, quando revela quais as súplicas que fazia, provavelmente nós vamos caminhar em duas etapas. Nosso tema: epístolas da prisão. E a primeira delas é essa, Efésios. No trecho de hoje, a súplica. Então, ali de forma resumida, estou apresentando um tema geral. Nós caminharemos alguns domingos nas epístolas da prisão. Vamos aqui em Efésios, vamos na carta aos Filipenses. E o tema específico da passagem, no capítulo 1, do verso 15 ao 23, eu o nominei, ou denominei de a súplica. Esse é o tema. A primeira súplica, eu destaco aí os versículos 17 e 18. O apóstolo Paulo, aqui no verso 17, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, qual a menção que eu faço de vocês? Qual é o pedido que eu faço em favor de vocês? É o que ele disse no 16 aí, ó. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E qual é o primeiro pedido que ele faz? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Então, na primeira súplica que o apóstolo Paulo apresenta, são duas súplicas que ele faz aqui na passagem toda. Na primeira súplica, o primeiro pedido da primeira súplica é a sabedoria que vem do alto. Aqueles irmãos inicialmente precisavam saber que todos os pedidos que o apóstolo Paulo fizesse em relação a eles, ou ainda todas as dádivas que recebessem, todos os benefícios que recebessem, todas as vitórias conquistadas, todo o avanço, todo o lucro, toda a vantagem, toda a bondade, toda virtude, não sei se eu repeti virtude, mas virtude é bom repetir mesmo, vem do Senhor. É por isso que ele diz assim: eu peço ao Senhor para que Ele conceda a vocês, Ele vos conceda, porque é Ele quem concede. Nós vamos encontrar nas Escrituras essa afirmação e este ensino, que toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das alturas. Toda dádiva, todo dom perfeito. Então eu faço súplicas em favor de vocês para que o Senhor vos conceda. E o que é que Ele pede? Que o Senhor lhes conceda, que Ele lhes conceda espírito de sabedoria.
Apóstolo Paulo, tantas coisas para pedir em nosso favor. Nós temos tantos problemas e nós os veremos mais à frente. Nós veremos, por exemplo, lá no capítulo 6, e eu já mencionei aqui no domingo passado, eu acho. Nós veremos no capítulo 6 o apóstolo Paulo dizendo de agruras, de sofrimentos, de combates que aquela igreja enfrentava, como qualquer outra igreja. Lá no capítulo 6 ele vai dizer que eles deviam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para eles poderem enfrentar os dias maus, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por que o apóstolo Paulo aqui não pede então para eles força? O apóstolo Paulo, já que nós enfrentaremos problemas como esses, nós enfrentaremos principados e potestades, nós teremos de enfrentar inimigos muito maiores do que nós, por que na sua súplica o Senhor não começa por aí? Nós precisamos mais disso. Por que pede então sabedoria ao invés de força e poder para enfrentar os dias maus, para enfrentar os principados e potestades? Eu quero crer que eles precisavam primeiro ter discernimento, ter sabedoria para identificar quais são os seus adversários. Eles precisavam, antes de ter força para enfrentar o adversário, antes de se revestir de armadura, eles precisariam ter sabedoria para identificá-los, para saber até qual armadura usar. Quando não se identifica o adversário, não se usa a arma adequada. É preciso discernir qual que é o adversário. Não apontar a arma para o marido, para a esposa, para o irmão em Cristo. Não apontar a arma para o filho, para uma pessoa qualquer, para um ser humano qualquer, quando as armas devem estar apontadas para aquele que de fato é o inimigo das nossas almas, os principados e potestades. Agora, se é Deus que vai conceder sabedoria, há uma distinção de sabedoria e sabedoria. Tiago, na sua carta, diz algo muito interessante. Observem: quem entre vós é sábio e inteligente? Será que o apóstolo Paulo está pedindo para vocês é algo de pouca importância? Será que é algo que a própria igreja de Éfeso tinha costume de pedir? Será que as demais igrejas, será que nós temos o costume de rogar isso ao Senhor? Será que nós tributamos isso como algo importante, como o apóstolo Paulo? Voltando para Tiago: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Então, sabedoria está ligado à mansidão, à sabedoria, a um proceder digno de obras, expresso em obras. Ele continua: se pelo contrário, ou seja, se vocês não são sábios, ou se vocês não têm mansidão, se vocês não têm um digno proceder, então, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, e sentimento faccioso de divisão, de contenda, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É por isso que o apóstolo Paulo está pedindo para eles: quando nas minhas orações, quando eu faço menção de vós, eu peço ao Senhor que vos conceda espírito de sabedoria. Continuando aqui Tiago: pois onde há inveja, sentimento faccioso, estou repetindo esse verso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Agora, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimentos. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É por isso que quando faço menção de vós, quando falo do nome de vocês para o Senhor, eu rogo que dê a vocês espírito de sabedoria, porque se der a vocês
espírito de sabedoria. Se der a vocês a sabedoria que vem do alto, haverá entre vocês mansidão, haverá acordo, não haverá espírito faccioso, não haverá partidarismo, não haverá imparcialidade, não haverá injustiça entre vós. Talvez a igreja começasse a entender por que ele pede isso e não pede outras coisas. E quem em primeiro lugar pede isso pode entender assim: eu preciso dessa sabedoria que vem do alto. Eu preciso de sabedoria para saber como viver, como agradar o Senhor, como exalar o bom perfume de Cristo, porque não tem nada a ver só declarar que eu sou de Cristo e viver de outra maneira, viver de maneira insana, de maneira torpe, de maneira ignorante, como se nós não conhecêssemos o Senhor. Ah, meus irmãos, como nós carecemos de sabedoria. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo é essa fonte de sabedoria, e esta sabedoria dada pelo Senhor nos trará riquezas de virtudes, fortes convicções do nosso entendimento. Compreenderemos plenamente aquilo que até então era misterioso para nós. O que estava misterioso para nós? Amor, altruísmo, bondade, misericórdia, graça, essas coisas todas são reveladas em Cristo, que concede estas coisas e concede sabedoria para que essas coisas possam ser compreendidas e possam ser vividas. Voltando para Tiago, em outra parte, Tiago nos desafia aqui, meus irmãos, como igreja, a realinharmos nossas prioridades, nossos motivos de oração. Ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Oh, meus irmãos, como essa súplica é escassa entre nós. Como preciso, meus irmãos, entender as virtudes do Senhor, entender como é que as coisas funcionam nesse reino, como é que o padrão é outro, as leis são outras, os valores são outros. É preciso sabedoria vinda do alto, porque se depender de mim, eu vou achar que os primeiros lugares são os mais importantes, eu vou continuar achando que os maiores são melhores, vou continuar achando que quem chega primeiro tem proeminência, eu vou achar que os que têm mais autoridade é porque estão no topo da cadeia alimentar, estão no topo da pirâmide, estão no alto da escada. Preciso de sabedoria para entender que não é nada disso, que os mais valiosos diante do Senhor são os menores, que o que traz para o Senhor de fato algum valor são os que se humilham e não os que se exaltam, são os que dão a vez, os que dão um passo atrás, os que reconhecem as suas faltas. Os sacrifícios que agradam ao Senhor não são ofertas vultuosas. Diz Davi: senão eu te daria. Que os sacrifícios que te agradam é um coração quebrantado. Forte diante do Senhor são aqueles que se veem como fracos. Cheios são aqueles que se apresentam vazios. Grandes são aqueles que se apresentam pequenos. Autoridades são aqueles que mais se diminuem. Os degraus dessa autoridade bíblica não são ascendentes, eles são descendentes. Quanto mais nós descemos, mais próximos do Senhor, mais parecidos com Ele. Começo a entender agora, depois de ter lido não sei quantas vezes essa carta, porque que o apóstolo Paulo, nessa linhazinha, disse: constantemente eu faço menção de vocês ao Senhor.
Sabe o que eu peço para ele? Emprego. Eu sei que vocês precisam, mas nem vou pedir isso agora. Sustento, saúde, cura. Eu sei que vocês precisam disso tudo, mas vou pedir uma coisa mais excelente para vocês: sabedoria. Porque se vocês não forem curados, vocês serão sábios para lidar com a enfermidade. Se vocês não conseguiram emprego, não fecharam o negócio, vocês serão sábios para encarar as decepções da vida na perspectiva bíblica, na perspectiva do Senhor. Se eu esquecer de pedir alguma coisa por vocês, algum detalhe, mas pedir sabedoria, vocês saberão lidar com o meu próprio esquecimento, porque os olhos de vocês serão voltados para as coisas que de fato importam. Na primeira súplica, sabedoria vem do alto. Em segundo lugar, a revelação do pleno conhecimento de Deus. Aí mesmo no versículo 17. Vamos reler o 16, meus irmãos? Vamos reler o 16? Não cesso de dar graças para que, pode deixar, tá bom, porque agora eu não vou ler tudo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda, como eu disse, em primeiro lugar, espírito de sabedoria, e em seguida, e de revelação do pleno conhecimento dele. Meus irmãos, nós temos muitas necessidades, e nós devemos sim apresentá-las ao Senhor. O calo quando dói, devemos apresentar ao Senhor. A dor de dente devemos apresentar ao Senhor. Toda dor de barriga devemos apresentar ao Senhor. Ele é acessível para nos ouvir. Ele está atento para as nossas petições. Nós ouviremos daqui a pouco um dos hinos que eu acho mais lindo, dos 3 ou 4 só que já cantei no coral na minha vida. Não tem nem tantos assim para eu falar. Asas da alva. Faz menção ao Salmo 139, quando Davi diz que ele está surpreso. Tamanho conhecimento que ele está descobrindo acerca do Senhor. Tal conhecimento é sobremodo elevado, não posso atingir. Eu estou estupefado, eu não sei nem que vocabulário eu uso aqui, meus irmãos. Porque eu tenho descoberto coisas tremendas acerca do Senhor. O Senhor é quem me sonda, o Senhor me conhece. De longe Ele penetra os meus pensamentos. Ele sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. A palavra ainda não me chegou à língua e Ele sabe tudo que eu vou dizer. Ele conhece as minhas necessidades mais reservadas, meus anseios mais secretos, meus pedidos mais ocultos. Ele conhece todas as coisas. É essencial que a igreja conheça o seu Deus. E Paulo pede ao Senhor em favor desta igreja, que eles recebam a revelação do pleno conhecimento de Deus. Algumas vezes em minhas orações eu questiono o Senhor. Falo: Senhor, eu estou tão repetitivo, tem fases que são alguns assuntos que ficam martelando na minha mente, no meu coração. Eu me lembro de alguns momentos, nesses anos de ministério, épocas que falando de discipulado e falando de parecer com Cristo, eu fico martelando as mesmas coisas, e eu cheguei à conclusão de que primeiro é para mim mesmo, porque meu coração é tão vulnerável, é tão enganoso, que apesar de ter algum conhecimento, esse algum conhecimento, na maioria das vezes não é o suficiente para proporcionar transformação na minha vida. Eu preciso que o Senhor continue martelando no meu coração, para que essa palavra não volte vazia. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem dito na escola dominical, tem dito nas quartas-feiras nos estudos, e em muitos sermões, que nós precisamos de fato conhecer Cristo. Nós precisamos conhecer o Deus que nós dizemos crer.
Porque na nossa conduta diária, muitas vezes, nós demonstramos que não o conhecemos. Ouço muitas vezes, meus irmãos, algumas vezes no meu próprio coração, tem sido pouco, mas ouço de muitas pessoas, aquela demonstração, aquele sentimento de que Deus o abandonou, de que Deus lhe deixou. Por que Deus permitiu isso acontecer? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Oh, meus irmãos, o Deus se apresenta como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus minucioso, atencioso. Ele disse para Abraão: daqui 1 ano terás um filho. Mas como vou ter um filho? Tenho 99 anos de idade. Minha esposa é estéril. 50 anos atrás já era impossível. Já era impossível. Mas o salmista, quando descobre isso, quando conhece essa prerrogativa divina, quando conhece a extensão do poder de Deus, ele vai dizer: faz da estéril mãe de filhos, ressuscita mortos, transforma corações endurecidos. E eu aqui, perturbado por questões pequenas e corriqueiras, o Deus verdadeiro, o Deus Senhor soberano sobre todas as coisas, veio até nós para ser conhecido por nós. E eu não consigo lembrar de passagem melhor do que essa, do que aquela dos discípulos, e por isso que eu estou sendo tão repetitivo. Quem sabe uma hora dessas eu aprendo de uma vez por todas. Quem sabe uma hora dessas, quando eu estiver enfrentando as tempestades da minha vida, eu me lembre dessa passagem, como eu estou falando agora para vocês, que os discípulos estão em perigo, ou num aparente perigo. Eles não tinham morrido ainda, eles não tinham naufragado ainda, eles estavam com medo de acontecer. E eles acordam Jesus, e você já sabe o resto. O sentimento que eles tiveram naquela hora, a dúvida que eles tiveram, o desespero que eles tiveram naquela hora, era fruto de não conhecerem quem era o Senhor. E quem não conhece o seu Deus, não vai confiar nele. Quem não conhece o seu Deus, não vai confiar nele, e não vai ter esperança. É uma vida sem certezas. Eu já não sei quantas vezes eu falei isso aqui, meus irmãos. Nosso Senhor se levanta e diz: homens de pequena fé, por que duvidastes? A gente sabe por que eles duvidaram. Porque depois que Jesus, e eu já falei dessa passagem aqui sem minha mãe presente, talvez ela possa confirmar, não agora, mas depois. Jesus chegou na beirada e disse assim para os ventos: cala-te! E para as ondas agitadas: emudece! Quando eu era pequeno, ela mandava calar a boca, eu ficava resmungando aí, não calava na mesma hora. Mas o vento calou-se. Cala a boca, menino. Mais, cala a boca. Tinha que falar 5 vezes. E às vezes ainda vinha acompanhado de umas palavras. Tá bom. Agora é o contrário. Vento. No mesmo instante, diz-nos o texto, que no mesmo instante houve calmaria. O vento não retrucou, as ondas agitadas não balbuciaram nada. E aí então vem a resposta, que os discípulos se entreolham e fazem a pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês soubessem, vocês não ficariam desesperados. É por isso que o apóstolo Paulo: eu faço menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dEle, porque se vocês conhecerem Ele, vocês enfrentarão o que eu vou escrever aqui adiante para vocês. Ele vai dizer: vocês estavam mortos, nós vamos nos sentir ofendidos. Não se sintam ofendidos. Vocês enfrentarão principados e potestades, vocês enfrentarão dias maus, mas nós não ficamos apavorados, porque nós sabemos em quem temos crido. O apóstolo Paulo demonstra em sua própria vida a relevância do conhecimento de Deus,
Por exemplo, quando escreve aos Filipenses, ele diz que considerou tudo perda, toda a sabedoria humana, todo o conhecimento humano, todo o currículo humano, todas as conquistas humanas, comparadas, tudo isso comparado ao conhecimento de Cristo é considerado como um refúgio, como um esterco. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Deus. Quem não conhece o Senhor, irmãos, vive desolado, vive uma vida inconsistente, à mercê de tendências, de falas e à mercê de vozes, e algumas delas do próprio coração. Os homens de Deus, a igreja do Senhor, precisa ser caracterizada por um espírito de sabedoria que vem do alto e do pleno conhecimento de Deus. Temos tantos exemplos na Escritura de homens e mulheres do Senhor que demonstraram essa marca em sua vida, essa evidência em sua vida, como o apóstolo Paulo. Eu sei, eu estou bem certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em Cristo Jesus. Não há dúvidas, não há variação de dúvidas, não há incertezas. O apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui na prisão, na masmorra em Roma. Expectativa zero, de conquista zero, de avanço zero, de triunfos zero, mas está consolado, porque ele sabe em quem ele crê. Ele está confortado, porque sabe que esse a quem ele crê é poderoso para guardar o seu bom depósito. E terceiro e último, isso é só a metade da passagem, eu só estou no verso 17. Agora no verso 18, vou pegar do 16 em diante. Vamos ler o 16 e o 17, irmãos? Já estamos chegando no final. 16. Não cesso Agora o outro pedido, a outra súplica: iluminados os olhos do vosso coração. O pleno conhecimento de Deus que nós vimos anteriormente deve vir acompanhado da iluminação do nosso coração, para que esse conhecimento se torne perceptível, compreensível, as coisas mais profundas de Deus. A súplica anterior, que é a revelação do pleno conhecimento de Deus, está muito ligada à questão racional, está muito ligado ao saber. Agora o apóstolo Paulo complementa-o, rogando a iluminação dos entendimentos, alguma coisa a ver com que esse conhecimento, essa palavra, alcance o profundo do ser deles, alcance o coração deles. Muitas pessoas até conseguem ter algum conhecimento, mas é algo superficial, é algo meramente racional. Se me perguntar, eu te respondo, eu sei a resposta certa. Eu não tenho dificuldade com esses preceitos, porque eu sei que Deus é assim. Mas eu preciso um pouco mais, eu preciso que esse conhecimento proporcione ou alcance profundezas maiores do meu ser. Eu peguei aqui para ilustrar esse ponto numa outra passagem com o próprio apóstolo Paulo, segundo registrou Lucas lá no livro de Atos, quando da conversão de Saulo. Diz-nos o texto: seguindo ele estrada fora, quem? Saulo de Tarso. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer.
Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Quero chamar a atenção para quê? Todos estavam ouvindo. O que o Senhor falava entrava no ouvido de todos eles. Não só de Saulo, mas somente ele, detido pela visão, compreendeu as palavras do Senhor, palavras que mudaram o curso da sua vida, palavras que mudaram o curso do mundo. É possível muitas vezes nós estarmos no mesmo lugar, ouvindo o mesmo sermão, e algumas palavras entram até adocicadas nos seus ouvidos, ou nos meus, trazem alguma compreensão, algum ensino, alguma edificação, mas existem outros, que as mesmas palavras ouvidas pelos primeiros, alcançam seus corações, e absorvem-nas de uma maneira diferenciada, são sensibilizadas, quebrantadas, consoladas, confortadas. Nós ouvimos aqui algumas semanas atrás, reverendo Marcos Mas, que veio pregar à noite, contou o seu testemunho pessoal, que como aos 12 anos de idade vivia em depressão profunda, e que um amiguinho dele convidou para vir aqui nessa igreja. Ele morava longe daqui. Um hino que todo mundo ouviu. Qual hino? Eu quase mencionei ele agora há pouco, quando falei da passagem bíblica, mas não mencionei porque toda vez eu faço isso. Foi quase inevitável, porque agora eu tive que mencioná-lo. Ele ouviu as palavras daquele hino: Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. Ele foi ouvindo aquilo e pensou: é assim comigo, é assim com a minha vida, é cheio de medo, de tristeza. A minha vida está cheia de ondas, que tem trazido tristeza, tem me abatido profundamente. E o refrão, que ele ainda lembra do refrão antigo. Como é que é o refrão? As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar. Todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Não basta ouvir, é preciso também sentir. Não basta ouvir que Jesus está entre nós, é preciso sentir sua presença. Nós vamos muitas vezes traçando um relacionamento com Cristo meramente racional, frio. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, abençoa o alimento agora em nome de Jesus, amém. Já cumpri minha obrigação, oro todos os dias, toda refeição eu oro, mas eu não sinto mais a presença do Senhor. Essa igreja aqui, meus irmãos, anos mais tarde, vai ouvir uma repreensão terrível da boca do Senhor Jesus Cristo. Essa mesma igreja vai receber uma outra carta. E o nosso Senhor Jesus, quando manda João lá na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse, escreve a carta para essas igrejas. E quando chega a essa igreja de Éfeso, diz: manda eles olharem para trás, para eles verem aonde foi que eles caíram. Manda eles se arrependerem e voltarem o quanto antes às práticas do primeiro amor. Porque esta igreja tem muito conhecimento, eles não suportam as heresias dos nicolaítas, eles são defensores de uma ortodoxia, têm conhecimento, mas o coração deles está longe de mim. É por essas e outras que o apóstolo Paulo disse: sabe o que eu peço em favor de vocês? E eu repito, com toda certeza o apóstolo Paulo sabia de necessidades que aquela igreja possuía,
Dificuldades em relacionamentos, com certeza. Devia ter pessoas com problemas financeiros, problemas no casamento, na criação de filhos. Pessoas com respostas, com necessidade de receberem respostas do Senhor. E Ele não está pedindo nada disso. Ele pede, recapitulando, sabedoria que vem do alto, a revelação do pleno conhecimento de Deus e a iluminação dos seus próprios entendimentos. Que seja também nossa oração, que seja também nossas prioridades quando formos elevar nossa voz ao Eterno. O Senhor nos abençoe.